Mano, esse protagonista decidiu nunca se apaixonar tudo por causa do seu próprio pai, porque quando ele era criança, o pai acabou abandonando ele e saindo pra uma aventura junto com um monte de mulheres. E por causa disso, o garoto cresceu revoltado, prometendo que seria completamente diferente, que ele nunca iria correr atrás de mulheres e viver uma vida solteiro pra sempre. Só que um dia, voltando pra casa depois da faculdade, ele acaba esbarrando em uma garota, e quando olha pra ela, sente o coração disparar pela primeira vez. E assustado com aquele sentimento, ele finge que não aconteceu nada e sai correndo dali. Só que depois desse encontro, a cabeça dele vira uma bagunça, porque ele passa dias pensando naquela garota e não consegue se concentrar em mais nada, e começa a agir de uma maneira muito estranha, e isso acaba destruindo essa rotina, porque no trabalho ele acaba sendo demitido e na escola seu desempenho acaba despencando, e cansado de perder o controle, ele decide tomar uma decisão extrema, vai até um templo, para tentar se livrar de todos aqueles desejos e seguir um caminho de um monge. Só que quando chega lá, ele fica completamente em choque, porque a garota por quem ele estava obcecado estava justamente naquele templo, e sem conseguir pensar direito, ele acaba se declarando pra ela, diz que a ama e ainda pede a garota em casamento, só que logo depois ele percebe a loucura que ele acabou de fazer e entra em pânico, e tenta fugir do templo, mas no meio da fuga ele acaba encontrando o gatinho, e quando vai ajudar ele, acaba caindo e se machucando. E enquanto isso, as garotas do templo começam a achar que havia um fantasma no local, e quando ele aparece todo ferido e com uma aparência assustadora, elas acreditam que ele era um espírito maligno. A confusão fica tão grande que ele acaba desmaiando, e quando acorda ele explica que tudo não passou de um mal entendido. A responsável pelo templo até permite que ele fique ali, mas ele decide ir embora. Só que antes de sair, a garota aparece novamente e ela conversa com ele, e pergunta qual é o seu nome, mas quando descobre o nome dele tudo muda. Ela leva o garoto de volta para dentro do templo, e revela que o seu pai tinha roubado uma grande quantidade de dinheiro daquele lugar, e deixando uma dívida enorme para trás. E agora, como ele era o filho daquele homem, teria que pagar essa dívida trabalhando no templo.